Oi galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Laura Chão Soares, eu sou biólogo, especialista em hematologia clínica e tenho aqui o meu canal que se chama Biologia e etc, onde eu discuto muito sobre ciência, métodos de estudos, algumas videoaulas e muito mais. O tema do vídeo de hoje é para que eu consiga falar com vocês acerca das lesões proliferativas não neoplásicas. São lesões que possivelmente a gente acredite que está associado à neoplasia, mas a gente vai entender que, na verdade, é um processo reacional do nosso tecido frente a uma resposta de um dano tecidual, de maneira crônica, né? Então, a gente vai ver que a definição para esse grupo de lesões proliferativas não neoplásicas é justamente uma área do nosso corpo que está sendo lesada, que está sendo de maneira crônica, tendo ali algum tipo de lesão de maneira frequente e não intensa, né? Não é de maneira forte, mas sim frequente. E aí isso faz com que haja um processo inflamatório no nosso tecido e o nosso tecido acaba aqui reagindo de alguma forma frente a essa lesão, né? Então, o que acontece? Eu tô aqui com o meu tablet, onde eu deixei já destrinchado alguns temas para que a gente possa discorrer no decorrer da aula de hoje. Então, aqui a gente pode ver que o diagnóstico para essas lesões, majoritariamente, vai ser através do histopatológico, né? Onde existe a importância de eu conseguir identificar, através do histopatológico, se essa lesão, ela de fato não é uma neoplasia, ou se ela somente é um processo proliferativo não neoplásico, né? Que ela é imersa a ser uma lesão frente a uma resposta tecidual que o nosso corpo está tendo. Então, aqui a gente vai ver a primeira lesão, que é o granuloma piogênico. O granuloma piogênico, basicamente, ele é muito conhecido por ser uma lesão associada às grávidas, né? Mas eu já trago informação para vocês que o granuloma, ele acomete apenas 5% das mulheres grávidas, né? No 7º mês de gestação. Então, né? São poucas as mulheres que desenvolvem o granuloma. E, na verdade, não vai ser nem um granuloma, vai ser um granuloma gravítico, né? Um granuloma piogênico, ele se representa como uma lesão nodular frente a uma resposta inflamatória. Não, né? Ele não vem frente a uma resposta inflamatória. Ele vem em decorrência de um trauma ou uma irritação na gengiva, na mucosa bucal, né? Ele pode acometer ali os dedos, antebraço, mão, pele, face, orelha, né? Não só na cavidade oral. Então, a gente vê que essa lesão, ela pode estar associada a vários tipos de áreas do nosso corpo. Inclusive, ele não apresenta um tecido de granulação, né? Então, aqui a gente pode ver que ele pode estar associado ali, o seu surgimento, a uma precarização da higiene oral. O paciente está ali frente a uma situação em que ele não escova os dentes direito, né? Entre 60% a 75% dos casos dessa lesão surgem em pacientes que não conseguem promover uma saúde bucal adequada. Também está associado a ser uma lesão de nódulo esofítico, podendo ser céssio ou pendiculado. Essa lesão, ela também vai ter uma característica em seu formato de cúpula. Ela pode ter uma superfície lisa, ulcerada, né, por conta de um processo mastigativo, ou ela pode se apresentar também lobulada. Ela pode ter uma coloração da própria mucosa, e geralmente vão ser associados a lesões mais antigas, que estão lá na cavidade oral ou há muito tempo. Ou elas podem ter um aspecto eritematoso, e quando elas estiverem com esse aspecto eritematoso, elas vão ser lesões mais recentes, né? Que surgiram recentemente. Então, geralmente, os pacientes que desenvolvem o granuloma, eles não desenvolvem nenhum tipo de sinal ou sintoma, somente esse nódulo esofítico em forma de cúpula, mas ele acaba que sangrando muito, mas dor não ocasiona, né? Então, a idade média para o surgimento dessas lesões são crianças e jovens adultos e frequentemente associada ao gênero feminino por conta dos fatores hormonais, né? E aí as mulheres gestantes vão, ocasionalmente, cerca de 5% desenvolver essa lesão frente aos fatores hormonais, que aí, no caso, vai ser o granuloma gravítico, né?
o prognóstico para essa lesão ele é bom, sem que haja as recidivas, né? E aí, no caso, o tratamento é a remoção do agente etiológico, né? Aquele que está ocasionando em um trauma na gengiva, no caso aqui, e ocasionando o surgimento dessa lesão. E aí, depois de remoção do agente etiológico, também fazer com que haja a excisão cirúrgica desse granuloma. E aí, de fato, a gente começa a falar agora sobre outra lesão, que é a lesão periférica das células gigantes, que é parecido com um granuloma, mas não é um granuloma. Ele também pode ser chamado, né, de granuloma periférico das células gigantes. Ele é uma lesão reativa frente a um trauma, né, frente a uma irritação. Ele não é um granuloma gravítico porque ele acaba que vindo por conta de uma lesão associado ao ligamento periodontal ou até mesmo ao próprio periósteo, né? Então, é uma lesão que se origina através desse princípio dos ligamentos periodontais e do periósteo. Então, as características clínicas, ele é prevalente na primeira e na sexta década de vida do paciente. Ele é um nódulo de superfície céssio ou peniculado. Ele vai ser liso, mas também ele pode ser ulcerado, tendo ali um exudato fibrinoso circundando. Ele vai ter uma coloração avermelhado ou azulada, que é completamente diferente do granuloma gravítico, né? Ou granuloma piogênico, melhor dizendo. Quando a gente tirar uma radiografia dessa lesão, né? Porque a gente pode realizar uma tomada radiográfica, a gente pode observar que existe uma reabsorção óssea na área da lesão, né? Existe uma reabsorção do osso alveolar de forma côncava e uniforme, onde a gente pode observar que vai ter um formatozinho de taça, né? Então, aqui a gente vai fazer o tratamento, que é a eliminação do agente etiológico, né? Do agente causal ao trauma, e aí fazer a remoção cirúrgica da lesão, e o prognóstico é bom sem que haja o surgimento de recidivas. Aqui a gente começa a falar sobre o fibroma ossificante periférico, que o fibroma ossificante periférico basicamente é um crescimento gengival, que vai estar relativamente comum, sendo uma lesão de natureza reacional do que, de fato, neoplásica, né? Ele acaba que tendo sua etiologia desconhecida, mas existem duas teorias para o desenvolvimento do fibroma ossificante periférico. As duas teorias estão voltadas a que esse fibroma, na verdade, ele era um granuloma gravítico que amadureceu ou calcificou, ou a segunda teoria está voltada para o surgimento desse fibroma ossificante periférico, onde ele basicamente era um processo inflamatório no ligamento periodontal, especialmente na papila interdentária. Então, aqui a gente pode ver que as características clínicas é que ele acomete jovens adultos, né, entre 10 a 19 anos. O gênero feminino, ele é frequentemente mais acometido por essa situação. Ele pega ali na gengiva, no rebordo alveolar de pacientes edêntulos. Ele frequentemente vai ser ulcerado, essa lesão. Ele vai ter uma consistência firme, né? Uma consistência onde ele vai ser um nódulo esofítico, podendo ser céssio ou peniculado também. Quando ele surge ali na cavidade oral, ele pode desenvolver mobilidade dentária ou ele pode também desenvolver perda dentária, né? Quando a gente tira a radiografia, a gente vai ver focos radiopacos nessa lesão. Isso significa o quê? Deposição de cálcio, o próprio cemento. A gente também vai ver a formação de trabéculas ósseas irregulares, né? Então, a partir disso, a gente começa a ver outra lesão, que é a hiperplasia fibrosa inflamatória. O que é uma hiperplasia? É um crescimento do tecido conjuntivo fibroso, né? É uma hiperplasia, é um crescimento, né? Uma hiperplasia fibrosa inflamatória. É um crescimento ali de um tecido frente a um processo inflamatório. Então, essa hiperplasia fibrosa inflamatória, ela é uma hiperplasia do tecido conjuntivo fibroso, semelhante a uma neoplasia, mas não é uma neoplasia, né?
ela geralmente está associada às bordas de prótese total, prótese parcial, que estão mal adaptadas, né? A etiologia dessas lesões é basicamente mulheres em idades mais avançadas, e essas lesões elas vão ter um aspecto clínico como se fosse pregas na região alveolar da mucosa, né? É uma lesão circunscrita que lembra inclusive um fibroma, podendo ser céssio ou pendiculado. Essas lesões elas podem surgir com um aspecto esbranquiçado, eritematoso, ulcerado, né? Geralmente também o paciente não vai sentir dor, a não ser que essa lesão ela tenha uma fissura, mas geralmente o paciente não sente dor, né? Vocês vão conseguir identificar como essa lesão de maneira mais forte se eu citar o exemplo de rolete de algodão. Então tem esse aspectozinho aí. E tamanho também baixa variável. O tratamento é a remoção da prótese, confecção de uma nova prótese e a remoção do tecido hiperplásico, né? Com eletrocirurgia, criocirurgia, laser, né? Diante disso, a gente fala também de outra lesão, que é a hiperplasia papilar inflamatória. É um crescimento do tecido reacional frente a uma resposta de um dano tecidual. Ela tem sua etiologia desconhecida, mas pode estar associada à prótese mal adaptada, ao surgimento de câmara a vácuo de uma prótese, na prótese superior, má higiene da prótese. Ela também pode estar associada ao uso frequente dessa prótese durante 24 horas por dia. E aí ela também ocasiona nessa prótese superior a potencialização do surgimento de um fungo, né, que é a cândida. E essa cândida, a gente tem que fazer uma prova terapêutica com a medicação antifúngica para conseguir identificar se essa lesão, essa hiperplasia papilar inflamatória, ela vem de origem fúngica, né? Então a gente tem que fazer uma prova terapêutica. As características clínicas dessa lesão é que ela vai surgir majoritariamente no gênero feminino, né? Então ela se desenvolve principalmente em adultos de meia idade. Ela tem um aspecto clínico de ser múltiplas projeções papilares eritematosas próximas umas às outras, com um aspecto granular ou verrugoso, né? Ela é assintomática, mas o paciente ele também pode sentir ocasionalmente uma certa ardência no céu da boca, né? O diagnóstico diferencial dessas lesões é estomatite nicotínica. E o que é estomatite nicotínica? É uma lesão também no céu da boca, né? No palato, e é uma lesão que acomete um processo inflamatório nas papilas, né? Aqui, onde a gente vai ver que existe um processo inflamatório nas glândulas salivares menores, que estão imersas na região do palato, né? Então, em lesões iniciais, basicamente, só é necessário fazer a remoção da prótese e confecção de outra prótese. Mas em lesões mais avançadas, a gente não só vai remover a prótese e confecção de outra prótese, mas a gente vai remover cirurgicamente a lesão totalmente ou parcialmente o tecido hiperplásico. A gente remove o tecido em lesões mais avançadas. Bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não se esqueçam de deixar o seu like, comentar aqui alguma dúvida que vocês tiveram, se inscrever no meu canal e ativar os sininhos para receber as notificações dos próximos vídeos e compartilhar com a galera. Cheirão e até o próximo vídeo!